Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um. Aleluia. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Pai, nós te rendemos graça, nós te damos todo louvor e toda adoração nessa noite. Eu repreendo em nome de Jesus toda distração. Eu repreendo em nome de Jesus tudo aquilo que veio para roubar a atenção da tua igreja, a adoração da tua igreja. Nós nos rendemos e nos submetemos ao Senhor em adoração. Tu és bem-vindo nesse lugar, Espírito Santo. Nós te recebemos com ação de graça nesse lugar, Espírito Santo. Seja bem-vindo em cada coração, em cada vida, em cada lar que está aqui representado. Nós te bendizemos, te engrandecemos, te amamos, te adoramos. Tu és bem-vindo nesse lugar, Tu és bem-vindo no nosso coração. Ensina-nos, Espírito Santo, a viver. Ensina-nos, Espírito Santo, a caminhar. Ensina-nos, Espírito Santo, a viver nesses caminhos difíceis que têm sido esses dias. Espírito Santo de Deus, unção verdadeira que nos guiaria a toda a verdade, nos ensinaria a toda a verdade. Nos ensina mais uma vez, nos guia mais uma vez, nos leva à verdade plena, ao coração do Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, um tempo atrás Deus tem algumas maneiras peculiares de me dar mensagem, ou eu arranco as mensagens de uma forma muito específica, muito peculiar assim. E às vezes eu leio uma frase e aquela frase me chama a atenção, e ali Deus começa a trabalhar no meu espírito e eu começo a meditar e as coisas começam a vir e eu vou na palavra e as coisas se encaixam. E essa palavra ela veio nessa maneira, nesse sentido. Eu li uma frase de um amigo meu, ele escreveu um livro, amigo de Criciúma, ele escreveu um livro, e essa frase me chamou muita atenção. Eu até vou dizer porque pode ser que essa vai ser gravada, vai estar no YouTube, então, né? É um livro do Luan San, de Criciúma, e o livro fala assim: ou você nasce com Cristo, ou você vive morto. Nascer com Cristo, nascer de novo, ou viver morto. E aquilo ficou queimando no meu coração, e nós vamos meditar e ser ativado pelo Espírito Santo nessa noite, nesse sentido. Nascer de novo ou viver morto. Ou, para o culto dessa noite, vivendo a vitória da cruz. Vivendo a vitória da cruz. Abra primeiro comigo em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Aleluia. Pode aumentar um pouquinho o fundo, por gentileza. Aleluia. Ensina-nos, Senhor, guia-nos, Senhor. Glória a Deus. 2 Coríntios 5, 17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Aleluia. Vamos começar por aqui. Irmãos, a gente fala e Deus talvez vai trazer essa palavra para relembrar alguns, mas para ativar outros. Porque Deus usa muito para nos relembrar a respeito de algumas coisas que são essenciais na nossa fé. E quando nós nos voltamos para Jesus, quando nós viemos para Cristo, a gente fala isso várias vezes, mas a gente tem que enfadar que a igreja aqui está congregando aqui, vir aqui, isso aqui não é uma religião, amém? Não é uma outra religião, não é simplesmente uma outra religião. O Evangelho é uma vida nova. Aqui a palavra está nos dizendo, portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e tudo se faz novo. No mundo que nós vivemos, a história está dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. E não pode ser diferente na nossa vida. A nossa vida tem que ter um antes de Cristo e um depois de Cristo. Mas isso é tão óbvio, Franchina.
mas eu tenho percebido tanto a velha criatura tão viva. E eu lembro essa frase dele: ou a gente nasce de novo em Cristo e vive uma vida nova com Cristo, ou a gente vai viver, caminhar morto nessa terra. Porque não adianta vir para a igreja, vir se tornar um religioso e mudar de religião. Eis que tudo se faz novo. Uma nova criatura, um novo ser, uma nova existência, uma nova maneira de ver a vida, uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de enxergar o mundo, uma nova maneira de agir no mundo, uma nova maneira de gastar os seus dias, uma nova maneira de gastar o seu dinheiro, uma nova maneira de trabalhar, um novo motivo para trabalhar. Quando eu me converti, eu lembro que eu buscava um porquê na minha vida. Um porquê estar vivo, um para que estar vivo, um propósito. A minha vida, ela era até feliz, mas faltava alguma coisa, faltava um propósito. Eu vivi uma vida vã, uma vida vazia, uma vida guiada para uma vida, um propósito vazio e vago. Como é a existência nesse mundo sem Jesus, sem Cristo, antes de Cristo? Mas então eu conhecia Jesus e eu fui em direção a um propósito, algo maior. E eis que tudo se fez novo. João 3, Evangelho de João. Nós vamos entender porque o Senhor está nos levando nesse entendimento nessa noite. Aleluia. Aleluia. João 3. Jesus respondeu: em verdade te digo, que quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Irmãos, para ver o reino de Deus e para entrar no reino de Deus, é necessário morrer para a velha natureza. Talvez você está cansado de ouvir isso, mas talvez o Senhor quer te fazer lembrar disso. Nós vamos chegar num ponto específico nessa noite, mas o Senhor quer nos mostrar e nos fazer lembrar que para nós vermos o reino presente aqui na terra e vermos o reino eterno, nós precisamos morrer para as velhas práticas da nossa vida, para a velha prática natureza, a natureza morta da Bíblia, a natureza externa a Deus, a natureza que está longe de Deus. Quando nós nascemos na nossa mãe, nós nascemos biologicamente, nós recebemos uma herança genética. Nós recebemos uma herança genética da nossa família, do pai e mãe, mas nós recebemos também uma herança social do convívio. Existem muitos estudos que mostram que você é como você é, muito baseado naquilo como você conviveu, com quem você conviveu, alguns traumas que você teve na infância, muito disso molda o seu caráter. Quando você nasceu, você recebe uma herança genética, uma herança social e uma herança espiritual. Quando você nasce espiritualmente morto. Meu Deus, Renan, morto por causa do pecado de Adão, morto por causa do pecado da humanidade, morto. Quando nós nascemos, nós recebemos uma herança genética, nós recebemos uma herança social, daquilo do convívio, recebemos uma herança espiritual. Mas então nós temos que encontrar e clamar pela misericórdia do Senhor para encontrar Jesus no caminhar da nossa vida. E você encontrou, você está aqui, amém? Você encontrou Jesus na sua caminhada. E você então tem a oportunidade de nascer de novo. E no nascer de novo, tudo se faz novo. A última vez que eu ministrei, eu disse que a obra da cruz, ela é tão grande, tão poderosa, ela abrange
tantas coisas, ela faz tantas coisas. Ela é algo tão profundo no nosso espírito. Se você vir aqui na frente, no final do culto, ou em algum momento você fez isso na sua vida, e você faz uma declaração para Jesus: Jesus, eu te aceito como meu único e fiel Salvador. Eu aceito o Senhor na minha vida, eu aceito o teu sacrifício por mim, eu aceito que o Senhor é a verdade, é caminho e vida. Eu entrego a minha vida na tua presença. Se você faz essa oração, neste exato momento, algo grandioso acontece na sua vida. Já aconteceu para todos que estão aqui, amém? A partir do momento que você faz uma oração de todo o seu coração, naquele exato momento, Jesus pega o seu espírito morto e mergulha no espírito dele vivo e te faz uma nova criatura. A partir do momento que você recebe a Jesus, uma grande obra acontece dentro de você. Talvez você nunca percebeu, mas essa obra começa dentro de você, porque Ele muda o seu espírito. A primeira herança que Jesus quebra e Jesus muda é a herança espiritual. Jesus pega o seu corpo espiritual, Ele mergulha num poço de misericórdia, que foi o sangue dele derramado, que foi a cruz dele. E toda a obra dele na terra é derramada sobre você. Uau! Tudo que Jesus passou, todo o sofrimento que Jesus teve na sua vida, uma vida de dores, uma vida difícil, uma vida expulso, afastado das pessoas, um homem de dores, um homem que sabia padecer. Tudo que Jesus sofreu no Getsemane, quando Jesus sofreu no Getsemane, Ele estava fazendo a obra da cruz, a obra da ressurreição. Lá no Getsemane, Jesus estava recebendo sobre si os pecados da humanidade inteira. A humanidade inteira, de todos os tempos, de todas as histórias, de todas as eras, estava sobre Jesus. E naquele momento Jesus recebe sobre ele as costas de Deus. E Ele está fazendo isso por você, para você, gerando uma herança para você. E Jesus recebe as costas de Deus por causa do pecado, para que você nunca receba as costas de Deus. E Jesus vai e sofre as dores das chagas, e sofre o sofrimento na sua carne, e sofre todas as dores, para que tudo possa ser vencido na cruz. E Jesus vence tudo na cruz, e está consumado. Só que para você ter acesso a isso, você precisa nascer de novo. Só que quando você nasce de novo, é isso que eu quero chegar, eu quero enfatizar, eu quero que você entenda, e o meu coração queima, que quando você faz uma simples oração de entrega, você recebe toda essa herança espiritual e eterna. Uma grande obra de transformação, uma grande obra de mudação, uma grande obra de vida nova, começa em apenas uma oração, uma entrega. O espírito que estava em trevas é iluminado por um espírito de vida, um espírito de fogo, de paz, de luz. É aquele que está em Cristo, nova criatura é. E eis que tudo se faz novo. E naquele momento dentro de você, talvez hoje é só o seu momento de se entregar de fato a Jesus. Uma mudança interna tem que acontecer dentro de você, e você ter um antes de Cristo e um depois de Cristo na sua vida. Você não pode viver a sua vida depois de Cristo com as mesmas práticas de antes de Cristo, porque agora há uma nova natureza dentro de você. Há um novo ser vivendo dentro de você que estava morto, apagado, desligado de Deus. E esse Espírito, ele vai testificar com o Espírito que você é filho de Deus. E agora você não vai mais poder andar nas práticas naturais da vida passada, da vida da carne. Você precisa entender que há uma nova criatura. E uma nova criatura não se faz com força para mudar. A força é para se manter.
Você tem que ter, e é com força que a gente entra no reino de Deus e se mantém no reino de Deus. O Espírito Santo está queimando, nos trazendo a entender. Nós precisamos entender que nascer de novo é essencial para entrarmos no reino de Deus. Eu sei disso, Shainan. Talvez não saiba. Talvez você nunca nasceu de novo. Talvez você nunca morreu verdadeiramente para o seu velho eu. Talvez você nunca deixou Cristo verdadeiramente começar tudo do zero com você, começar de novo, uma nova vida, um novo momento, e a sua vida ser dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. Não que essa vida depois de Cristo é isenta de lutas, não que essa vida depois de Cristo é isenta de batalhas, não que essa vida depois de Cristo é isenta de doença, não. No entanto, ela está repleta de promessas, ela está repleta de heranças, ela está repleta de cuidado, ela está repleta de intimidade com Deus, ela está repleta de um caminho vivo que te leva ao coração do Pai, a um coração de Deus, a um lugar dentro do coração dele. Esta nova vida com Cristo tem todo o pacote, toda a herança que Jesus conquistou, a partir do momento que você morre e renasce com Ele. Abra sua Bíblia comigo em Efésios, e é onde nós vamos trabalhar, porque precisa de uma mudança de atitude, de uma mudança de pensamento, uma mudança interior, e essa mudança começa dentro de nós, e ela vai se externizando, e ela não é por força, mas ela é natural pelo Espírito Santo, ela é natural, constante e crescente, amém? Efésios 4, versículo 17. Aleluia, Senhor. Ensina-nos nesta noite, Pai. Portanto, digo isto, testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam outros gentios, na vaidade dos seus pensamentos. Andam os gentios. Gentios é o povo estranho a Deus, o povo separado de Deus, o povo que está longe de Deus. Antes nós éramos gentios e éramos levados pela vaidade dos próprios pensamentos. Irmãos, é vão demais o pensamento do mundo, irmãos. O pensamento do mundo e das pessoas, o pensamento das pessoas no mundo, da sociedade, é muito vão. A maneira de viver, um porquê viver, é vazio. E esse vazio não pode viver em nós. Nós com Cristo há uma nova maneira de viver, há um propósito para vivermos. Sem Cristo é uma maneira vã de pensar, vã de viver. Aqui ele está falando, vai começar a falar de pensamentos. Vocês, irmãos, não podem andar igual os gentios na vaidade dos seus pensamentos, na vaidade das suas mentes, pensamentos vazios, pensamentos vãos, que não levam a lugar nenhum. Versículo 18. Entenebrecidos no entendimento, ou escurecidos no entendimento, sem conhecimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, tendo se tornado insensíveis, entregando-se à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas vós não aprendeste assim com Cristo. Claro que não, Jesus é a palavra viva de Deus. Versículo 22. Quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. O que é concupiscência do engano, Shainan? Desejos errados, vontade errada, uma vontade sem sentido, uma vontade que não tem a ver com o coração de Deus. Concupiscência de desejo não é só o desejo da carne, mas aqui é o porquê de fazer as coisas. Por que você faz o que faz? Aqui Paulo está dizendo que quando você nasce de novo, quando você é uma nova criatura, quando você é um filho de Deus, a natureza da vida tem que ser olhada de outra maneira por você, não da mesma maneira como o mundo olha. O trabalho tem que ser para você algo para sustentar você,
fazer você prosperar porque é bênção, mas para ser coluna no reino de Deus, e alcançar outras pessoas, e ajudar outras pessoas, e assim em todas as áreas da sua vida. Como cristão, como homem de Deus, como filho de Deus, os seus pensamentos precisam estar voltados em todas as áreas da sua vida para Deus. E não viver mais como vivem os gentios, separados a Deus. Aqui fala vos despojeis. Eu acho muito interessante esse termo vos despojeis. Tire essa roupa desse velho homem. E é por isso que eu estou falando sobre isso nessa noite. Porque eu vejo muita roupa do velho homem nas pessoas. Esse trato passado, esses despojos do velho homem ainda estão muitas vezes sobre nós e a gente não percebe. A gente nasce de novo em Cristo, a gente recebe o Espírito Santo, recebe Jesus como nosso Senhor e Salvador, mas a gente aos poucos vai deixando o trato passado, os despojos da velha vida voltarem. E é como se aqueles despojos, aquelas roupas velhas venham nos vestindo de novo. E a gente começa a ficar com os despojos do mundo, com a vã maneira de viver do mundo. Mas não é isso que o Senhor tem para nós, porque você é filho de Deus. Você é uma nova criatura. Você nasceu de novo para viver uma vida nova com Cristo. Você precisa permitir o trabalhar de Cristo dentro de você, dentro dos seus pensamentos, dentro da intenção do seu coração. Aqui o Senhor está falando conosco nessa noite sobre as intenções do coração. Quando nós nascemos de novo, o Espírito Santo profundamente dentro de nós, ele começa uma obra de transformação interna. Porque se nós pensamos, irmãos, nós falamos. Tem uma frase muito poderosa que diz: cuida dos seus pensamentos, pois eles geram palavras. Cuida das suas palavras, porque geram atitudes. Cuida das tuas atitudes, que geram hábitos. Cuida dos teus hábitos, que ele vai direcionar o teu destino. Começa tudo nos pensamentos. Começa tudo na intenção dos pensamentos. Nós precisamos permitir o trabalhar do Espírito Santo dentro de nós, para a nossa maneira de pensar, de agir, as intenções do nosso coração não seja vã, não seja como a vaidade dos pensamentos do mundo. Quando nós recebemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, precisa haver um renovo completo e absoluto dentro de nós. Como eu falei no início, precisa ter uma antes de Cristo e depois de Cristo. Você recebeu uma herança sim da sua mãe, do seu pai, uma herança genética e social do seu convívio. Mas a partir do momento que você nasceu de novo, você recebeu do Espírito Santo, você recebeu de Jesus a herança eterna. E tudo aquilo que Ele conquistou na cruz do Calvário é para você, que é filho dEle. Tudo aquilo que Ele conquistou em toda a sua dor, em todo o seu sofrimento, é para você. E você sendo filho, você pode desfrutar disso. Mas você não pode deixar a velha vida te dominar. Você não pode deixar a velha vida querer te levar para lá de novo. Há uma nova maneira de viver. Aleluia. 23. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado, em verdade, justiça e santidade. Segundo Deus é criado. Jesus falou que o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Não tem como eu nascer de novo fisicamente, mas o meu espírito pode ser renovado, regenerado, fortalecido, receber a herança que Ele prometeu para mim. Essa herança é eterna. Essa herança é para essa terra, essa herança é para essa vida e para a vida vindoura. Só que eu não posso me sustentar ou permitir que a velha vida, que a velha maneira de pensar, que a velha maneira de agir, que a velha maneira de decidir tome conta de mim. Só que essa obra, irmãos, ela começa, como eu falei, na primeira oração que você fizer.
o fogo acende dentro do seu espírito, mas você precisa mantê-lo, esse fogo aceso. Como manter esse fogo aceso, Shainan? Permanecendo com Cristo, deixando Ele mexer, deixando Ele moldar, deixando Ele tirar, deixando Ele continuar a obra de transformação dentro de você, de dentro para fora, de dentro para fora. Essa obra de transformação, ela é contínua. Essa obra de transformação, ela é crescente. E essa obra de crescimento, ela tem que ser constante, irmãos. Aleluia, aleluia. Versículo 29, desse mesmo capítulo 4. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover edificação, conforme a necessidade, para que beneficiem os que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados pelo dia da redenção. Olha só, dentro desse contexto que a gente lê, o que entristece o Espírito Santo de Deus? Uma mente suja com as coisas do mundo. O que entristece o Espírito Santo de Deus? Um coração cheio da velha natureza. O que entristece o Espírito Santo de Deus? Um coração cheio das coisas passadas, dos despojos passados. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Versículo 31, toda amargura, toda ira, toda cólera, toda gritaria, toda blasfêmia, toda malícia sejam tiradas entre vós. Cuidado com as brincadeirinhas de mau gosto. Cuidado na maneira como você reage dentro da sua casa. Cuidado com a maneira como você reage no seu serviço. Você agora é uma nova criatura, uma nova atitude precisa sair de você. Uma nova maneira de viver precisa sair de você. Aleluia. Eu lembro quando eu me converti, eu já falei algumas vezes e repito, porque isso é muito forte no meu testemunho. Tive uma vida intensa com Deus. Eu fui muito criticado no meu serviço. E eles debochavam, riam e faziam aquelas brincadeiras que eu acho que fazem com quase todos. Só que eu não me deixava levar pelas brincadeiras. E até hoje sou assim, não me deixo levar pelas brincadeiras do serviço. E quando eles precisam de alguma coisa, de uma oração, é a mim que eles buscam. É a mim que eles buscam, porque eles sabem que quando eles estão entre todos eles ali no meio do grupinho, todos eles riem, fazem bagunça, fazem baderna, eles debocham. Mas quando estão sozinhos, estão precisando, eles vêm pedir ajuda. Porque eu não posso viver da mesma maneira que eles vivem, que eles pensam. Os pensamentos vãos que irmãos, cuidado com as redes sociais. Cuidado com a coisa mais vã, maneira mais vã que tem hoje em dia é a rede social. É algo sem sentido, muitas vezes é algo tão estético, tão externo, tão frio, sem propósito. Cuidado, irmãos. Cuidado com a maneira como você lida com isso. Você é um novo ser, uma nova criatura. As coisas velhas passaram. O que você tem nas suas mãos é para edificação. O que você tem como rede social tem que servir como edificação para as pessoas. O que você tem como ferramenta de trabalho tem que servir de edificação para as pessoas. Aquilo que sai da sua boca, aonde quer que você esteja, em determinado momento, tem que servir de edificação para as pessoas. Não saia da sua boca ira, gritaria, blasfêmia. Isso não convém a santos. Isso não convém a vocês que são filhos de Deus. Aleluia. Capítulo 5, versículo 1. Já estamos encerrando. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Aleluia. Versículo 8 do capítulo 5. Pois outrora erais trevas, mas agora, irmãos, vocês são luz. Andai como filhos da luz. Aleluia. Antes o seu espírito estava apagado, mas você fez uma oração, você entregou o seu coração. Talvez o dia de entregar esse coração é hoje. Talvez o seu coração está apagado hoje.
Mas o Espírito Santo pode acender essa luz hoje. E pode incendiar esse coração hoje. E a partir de hoje você não andar mais como filho da treva, mas andar como filho da luz. E você receber a herança de Jesus, aquilo que Ele conquistou, em apenas uma oração, em apenas uma entrega, em apenas um ato de entrega, você receber tudo que Jesus fez. Talvez você receba tudo, você não vê manifesto tudo de uma vez, mas você recebe tudo no seu espírito. Aleluia! Agora nós vamos voltar no Efésios 4:13. Só volta um pouquinho, você está em Efésios 5, volta um pouquinho, 4:13. Eu falei sobre crescimento constante, eu vou ler isso na palavra, para que isso crave no seu coração também. 4:13. Até que todos cheguemos, repita comigo, todos. Repita comigo, todos. Aleluia. Todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, ou seja, um homem maduro, à medida da estatura de Cristo, para que não sejamos mais meninos, levados ao redor por todo o vento de doutrina. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Aqui, irmãos, ele está falando, para nós encerrarmos, como eu falei, a nossa vida com Cristo, ela precisa ser um crescimento constante. Você tem a oportunidade de ser o chamado filho da luz, e você nascer de novo, e você receber de uma vez só a herança inteira de Cristo sobre a sua vida. Mas você precisa crescer em Cristo, e crescendo em amor, crescendo dia a dia com Ele, deixando até quando, Jainan? Até se tornar um varão perfeito, até Ele voltar. A obra de redenção da cruz começa quando nós aceitamos Jesus, morremos para a nossa velha natureza, nascemos de novo. Então nós temos a oportunidade de viver uma nova vida com Cristo. O que o Espírito Santo está trazendo para a igreja? Se despoja desses velhos homens, se despoja dessa velha natureza que era antes. Eu tenho uma nova maneira de viver para você. Eu tenho um novo para você. Eu tenho uma nova herança para você. Quero que você receba de mim essa herança. E não andem mais como filhos das trevas, mas como filhos da luz. Você é filho da luz? Quantos querem ser filhos da luz nessa noite? Se coloque de pé, igreja, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Saiba que nessa nova vida em Cristo, você morreu para a sua velha vida e você nasceu para uma nova vida em Cristo. Tudo se fez novo. Uma nova vida com um propósito. Não é mais uma vida vazia como é a vida do mundo. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graça pela Tua palavra. Te damos graça por esse entendimento e pedimos ao Senhor que traga, Senhor Deus, essa luz ao nosso coração. Pai, em nome de Jesus, nós queremos verdadeiramente entregar o nosso coração. E nós queremos morrer para a nossa velha vida. Morrer, Deus, deixar o trato passado, deixar as velhas práticas, deixar, Senhor Deus, os velhos despojos, deixar as velhas roupas. Pai, em nome de Jesus, aqui estão os teus filhos amados. Se há algum filho teu aqui que está com o coração apagado, que está com o coração entenebrecido, venha acender uma luz, Senhor Deus, uma luz de misericórdia, Senhor. Nós clamamos, Pai, em nome de Jesus, para que o Senhor venha acender a Tua luz dentro de nós, para que não venhamos mais andar como filho das trevas, mas venhamos andar como filho da luz. E o Senhor fez nós uma nova criatura, e tudo que era velho passou, eis que tudo se fez novo. Nós te agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor fez tudo novo. E o Senhor nos deu uma herança na cruz. Uma herança com tudo aquilo que o Senhor conquistou para nós. E nós recebemos do Senhor, porque nós somos filhos do Senhor.
Se você crê dessa forma, você agradece ao Senhor, aplaudindo a Ele, glorificando a Ele, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.